Heraldo Matos iniciou um vídeo. Sou eu mesmo. Vamos lá. Ó o Beto, da banda Rua. Quem não conhece o Beto, tá aí. Beto Viel. Cunhado do Parmesão. Eu já encontrei o Parmesão umas vezes aí no aeroporto. Era Parmesão, né? Que o boy chamava ele. Mas aí, tá vendo, Dê? Tem um monte de gente. Eu tava lá enchendo a paciência do Demian e do Marcelo. Perigo até deles verem aqui, porque eles me fizeram mudar o horário dessa live por causa da deles, né? Que era 6h30 e encavar. Silvana! Todo mundo! Eu sou meio ruim de acompanhar as letrinhas aqui, mas eu vou tentar, tá bom? Eu combinei com o pessoal de Salvador de bater um papo com eles sobre Ministério de Música, coisa assim. E vou partilhando algumas coisas aqui também, tá? Então, todo mundo está assinando, vou assinar para todo mundo, é isso aí. Agora eu preciso que o Fabiano peça aí, não sei se ele vai entrar como banda ou como coisa. É difícil, caramba. Olha o Xandão aí. Sua irmã tá aí, Xandão? Tá. Eu vou chamar você depois também, Xandão. Eu vou começar com o Fabiano lá de Salvador. E aí depois quem quiser entra junto, tá bom? Clara Magacho. Cadê o Fabiano? Vamos procurar ele ou coisa. Hoje eu tô bem para bater esse papo aí, mas gente, eu fiz alguma atrapalhada aqui. Eu vou assinar também. Eu me perdi. Aí, pronto. Agora voltou tudo ao normal. Nada. Gente, fiz alguma burrada aqui. Aí, pronto. Um abraço para São Paulo, engenheiro Edson Cândido. Boa noite. Cadê o pedido do meu amigo Fabiano aí? Aí, vamos lá, meu amigo. Bora lá. Pede para entrar. Yasmin Tavares. Transmitir ao vivo. Cadê ele? Você não está aparecendo aqui ainda não, Fabiano. Giovana já saiu do banco. Mulheres que evangelizam e tal. Ô, gente, tô dando uma enrolada aqui porque eu tô esperando o meu amigo. A Val entrou também, ó. Viu? Aqui a gente é educado, cumprimenta as pessoas, viu, Val? Brincadeira. A Ana Cláudia também, oi. O Pinguim também entrou. Olha, Yasmin, eu tô cheio de moral, hein? Caramba. Outra tchauzinho aqui. Quando vai ser a live? Eu vou contar, porque os caras ficaram enrolando lá, eu entrego o ouro, tá? Dia 31 de maio vai ter uma live. Vai ter um monte de coisa especial nessa live, porque vai ser o dia de Pentecoste, encerramento do mês de Maria. Algumas coisas eu vou falar hoje às 21 lá no... Peroba não, é Perobá no Pará, não é não? A Fê. Então dia 31 de maio com certeza vai ter a live. Não posso falar ainda onde vai ser, como que vai ser, porque o pessoal está nos detalhes finais de acertar tudo isso. Mas deve ser no 31 de maio, o Xandão falou encerramento da quarentena. Sabe que eu já pedi isso também, né, cara? Pelo menos o fim dessa agressividade da pandemia, né? Eu acho que a pior coisa é a agressividade. Aí, Romário, abraço para Castanhal, terra da igreja mais bonita do Brasil. O Fabiano não sabe como fazer o convite. Vamos achar o Fabiano aqui então, peraí. Parari, pororó, 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 Fabiano. Adicionar. Olha lá, Fabiano, adicionei você.
Tá feito aí, capa da peste da moléstia. Cheguei! Então, Consegui! aí, ó, você tá com som aí, ó. Eu combinei lá com o Demian e com o Marcelo, eles iam fazer uma live só de música. E a minha é só de bater papo. Então já canta um pedaço de uma música logo para esculhambar a nossa também. Eu É. Você... vou to... Ó, eu cheguei, vou ver se consigo tocar uma coisa pra você aqui. Peraí. Então vamos Vê lá. se tem... Barra do Choça na Bahia. Nossa, a gente já foi em tanta cidade na Bahia. Vai ajustando aí que eu vou Vai falando, ficar cara. legal aí. Tá legal. O som tá bom. Tá muito melhor que o do Demian. Vê se eu lembro, mas consigo. Marcelinho, baixista. Tá bom? Tá, muito bom. Fica atrasado cantar junto. Ô, Fabiano, canta junto aí, porque se eu cantar fica atrasado. Quase. Aí, muito bom, muito bom. Valeu. Mais ou menos. Entrou um monte de gente amiga legal. Guto, Guidon, foi um dos caras que mais me ajudou na vida de estúdio, tudo. Guto, mega abraço para ele. Eu sei que a gente fica ciscando de uma live para outra, mas eu queria deixar um especial aí para o Guto e que as pessoas conheçam que existem pessoas que são diferentes. O Guto, ele nem me conhecia pessoalmente. O Guto me vendeu um dos primeiros equipamentos de estúdio mais top que eu tive e eu só fui pagar depois para ele. Então, eu devo uma consideração para esse cara e ele sempre me deu conselhos muito bons no ramo de estúdio, tudo isso. Então, não sei quanto tempo ele vai ficar aqui na live, mas eu gostaria de começar testemunhando assim, que existem pessoas diferentes que acreditam no futuro do outro. Eu acho que isso daí é um papo muito legal para começar, falando tanto de Ministério de Música como de vida, sabe? Pessoas
que dão chance a outras, né? O Guto foi um cara que me deu uma chance muito legal. O Xandão fez estágio lá no Guidon, que é o estúdio dele. O Guidon grava muita gente famosa, já gravou muita gente famosa. Então, eu começo aqui falando exatamente isso. As chances de poder ajudar o outro a caminhar. Eu acho que isso que eu faço com vocês também. Aí o pessoal diz, pô, você faz live com um grupo de música, assim? Não foi que você me perguntou, Fabiano? Sim, Eu disse, sim. cara, eu vou negar aquilo que eu sou, eu vou negar aquilo que é para ser, entendeu? Então, não interessa o tamanho da live, não interessa quem é. A gente tem O que estar à alcance disposição para ajudar um ao outro. Exatamente. quando eu mantive esse contato com você, Raul. Primeiro, boa noite ao pessoal que está aí. Eu sou Fabiano Simões, sou aqui de Salvador, Bahia. Faço parte da banda Estrada Iluminada, sou guitarrista da banda Estrada Iluminada aqui de Salvador, que já está com 10 anos aí de caminhada. Acho que esse ano fazemos 11 anos, em setembro. Isso. Legal. Isso que você falou agora é muito importante dar oportunidade. Eu não comecei na Igreja Católica, tocando na Igreja Católica, não. Entrei na Igreja Católica em 2007, 2006, 2007, se eu não me engano. Já tocava antes. Tinha parado, justamente, de tocar, porque a gente vê muito isso no meio, de falta de oportunidades, de pessoas que ajudem no meio secular. E então eu resolvi desistir, acabei entrando na igreja através de um convite. Me convidaram, uma amiga convidou e eu, na época, disse: pô, o que é que eu vou fazer lá? Vou ver um padre chato, cheio de rituais, cheio de regras, de senta e levanta, todo mundo sério, calado, sério. E aí, quando eu cheguei, vi tudo diferente do que eu imaginava. Alegria, festa, né, entre aspas, mas acima de tudo alegria e paz. Quando eu cheguei tinha um padre lá aqui na Bahia, né? Futebol se divide entre duas torcidas e o padre torcia, era fã de uma torcida, torcia para outro time. E ele estava vestido por baixo com a camisa do time. Era um domingo pela manhã. Ele perguntava: quanto é que tá o jogo? No meio da missa. O time tá ganhando, ele fazia aquela festa. Aí eu disse: puxa, a igreja é assim, é? E aí continuando, eu digo que Deus foi muito esperto comigo, assim. Chegou no meu ponto fraco, na feridazinha ali, que era a música, e disse... Cheguei, tinha um ministério maravilhoso tocando. Lembro que na época eu fiz uma promessa para a igreja, era de Santo Expedito, ficava aqui na orla de Salvador. Eu fiz uma promessa para Santo Expedito que se eu alcançasse essa graça, eu tocaria Ave Maria na igreja. Então, consegui, alcancei a graça, tirei, peguei a música toda, toquei, fui tocar tremendo de medo, nunca havia tocado numa igreja. Aí quando eu cheguei para tocar, cheguei, o ministério estava lá, ele pode chegando, ligando, primeira oportunidade que eu tive. Pode ir ligando, coloque sua guitarra aqui, eu todo tímido, né, acanhado. Coloquei a guitarra e fiquei em volume baixinho tocando, né, sem conhecer nenhuma música. Só pescando do violonista, olhando para o braço que ele fazia, eu copiando. E na hora da ação de graças, o padre, a gente ficava no alto, né? Aí o padre falou: temos aqui uma pessoa com a graça alcançada que quer tocar pra gente. Aí todo mundo olhou para trás. Quando olhou para trás, a mão fazia. E aí comecei a tocar. Depois daquele momento que eu acabei de tocar, nunca mais saí. O pessoal do ministério disse: a hora que você quiser vir, pode vir. Nunca mais saí. Tem duas coisas interessantes enquanto você falava que eu lembrei. A primeira é aquele paralítico do Evangelho de São João, da piscina probática, né? Jesus pergunta para ele: pô, tem a piscina, tal? Ele diz assim: por que você não vai na piscina para ficar curado? E o cego fala: eles faltam homens que me joguem lá quando o anjo vem e mexe na piscina, né? Então faltam homens que ajudem outras pessoas a encontrarem um caminho, a encontrar uma luz, a encontrar uma direção, né? Essa acho que é uma primeira coisa que eu acho que é importante. Segundo, o Boy entrou na igreja, não sei se você conhece o Boy, guitarrista, arranjador,
Começou Conheci mais ele em ou menos... 2012, quando eu tinha na Canção Nova. Então, o boy, cara, em 1980, o boy era um garotão, ele não tinha nem servido o exército ainda. Não, ele estava servindo no exército. Em 1980 ele estava servindo no exército. E a gente estava tocando em evento, o boy apareceu com uma guitarrinha Giannini, uma SG, e uma mochila cheia de pedal, né? E era um desses eventos de carnaval que o Padre Jonas fazia. E o boy perguntou, tem um lugarzinho para ligar uma guitarra aí? Eu nem conhecia o boy, nada tal. E, assim, ó, de cara, eu vi que ele tinha alguma coisa e ele podia acrescentar. Então, a partir dali, começou uma grande amizade, uma grande caminhada e, principalmente, a música católica pôde ter um camarada do exponencial, do jeitão dele, com os talentos dele, com a personalidade que ele tem. O Xandão falou, lambilasca. O boy é o maior colocador de apelido que existe, entendeu? E ele não esquece, cara. Ele põe um apelido em você agora conversando, daqui 10 anos ele te encontra e diz, olha aí, eu não sei o que, não sei o que lá. Então, ele costuma chamar as pessoas também de lambilasca, coisa assim. Mas você pediu para partilhar alguma coisa de Ministério de Música, aí tem uns caras muito top aí de caminhada de música. O Beto é lá do começo dessa mudança da música católica, Xandão, um monte de gente que já ou está por aqui ou já passou. Mas eu acho que a igreja hoje carece de ministérios mais sérios, sabe? Assim, que possam se dedicar e, principalmente, acho que eu não diria ser profissional, mas levar muito a sério, entendeu? E acho que isso daí, tanto parte de nós leigos, como do clero, né? A gente primar pela qualidade de todas as coisas que a gente faz, né? Tanto no Ministério de Música como no restante das coisas. Eu acho que essa quarentena está sendo um tempo muito bom para refletir sobre tudo isso, entendeu? Eu acho que muita coisa na igreja também vai mudar depois dessa quarentena. Eu acredito que sim. Dentro dos ministérios aqui na Bahia, o que é que a gente tem feito nesse período? Recentemente a gente está conseguimos fazer um encontro virtual com vários ministérios. Antes não acontecia, antes nunca foi possível. Sempre foi tentado fazer, a gente tentava se juntar as pessoas para conversar, debater, dar opiniões, um ajudar o outro, falar da vida pessoal, como é que tá, dar sugestões, e nunca conseguiu. Hoje está sendo possível. A gente faz uns encontros aos sábados, normalmente entre 8 e 8h30, 20h30, né? Uhum. E aí junto alguns músicos, cantores de Salvador, de fora, e a gente fica trocando informações, conversando, falando da vida pessoal, se conhecendo, né? Se conhecendo. E dentro de um debate desse, eu estava conversando com esse questionamento, eu lembrei de você, Aldo. Eu estava vendo naquela live que você estava participando com o Diego. Ah, tá. Sensacional. Eu até comentei para ele, eu disse, sensacional. Foi muito, muito tocante. E aí eu disse, poxa, a gente está precisando de quem nos dê, vamos dizer assim, um norte, né? Dentro do que a gente faz. A gente aqui, nós fazemos aqui com muita vontade, muita gana de fazer, né? Muita vontade, muita... Mas a música na Bahia, a música católica na Bahia, ainda vem tentando progredir, né? Eu estava conversando até com alguns ministérios e algumas pessoas vieram, né, da música secular, assim como eu, e a gente às vezes conversa sobre isso e diz que quem nasceu na igreja acha que a música católica, vou até te perguntar isso, os músicos não brigam, as bandas não brigam, os músicos dentro da banda não brigam, eles são todos santos, santificados, né? Que não tem discussão, que tem tempo de ensaiar, você deve ensaiar, você tem que se dedicar ao máximo, e a gente acaba não vendo isso, e alguns não entendem. O que é que você pode dizer sobre isso? Sobre... Então, eu vou marcar as perguntas dos outros que estão falando aí também. Mas, primeiro,
em 1900 e bolinha, tinha em São Paulo um evento chamado Cenáculo. Ele era promovido pela Renovação Carismática e o Cenáculo era um movimento muito grande, né? Acontecia antes de Pentecostes e tal. E o Cenáculo, ele começou, primeiro, acho que tinha umas 4.000 pessoas, mas isso para São Paulo, na época, 1975, 76, era muita gente, né? E depois continuou o Cenáculo, acho que começou em 78. Quando chegou num cenáculo, eu sempre toquei no primeiro, no segundo, no terceiro, que era do Ministério de Música da Renovação, né? E eu fui para a Canção Nova, e aí puseram a gente da Canção Nova para tocar no cenáculo, né? Eu pensei, pô, São Paulo com tanto Ministério de Música, com tanto nego bom de música, por que não toca no cenáculo, né? Então, eu reuni com alguns músicos em São Paulo e disse assim, por que vocês não tocam no cenáculo? Ninguém dá chance, eles acham que a gente não tem capacidade, os líderes preferem que os pregadores tragam os músicos deles, tal, não sei o quê. Então, o que aconteceu? Eu falei, não, bicho, eu vou conversar com os líderes de vocês, mas vocês montem uma banda boa, entendeu? Ensaiem as coisas e mostra que vocês são capazes. E a partir daquele ano, só banda de São Paulo tocou no cenáculo, entendeu? O que eu digo para você e para vocês aí da Bahia, cara, não existe, eu vou falar assim, ó, tranquilamente, não existe no Brasil um estado que tenha tanto músico católico bom como na Bahia. Sério. Sério, cara. Ó, às vezes a gente vai tocar, já tocamos em muita cidade da Bahia. Muita, muita, muita. Então, duas coisas caracterizam, ou três. Primeiro, isso daí que eu falei, as bandas de abertura normalmente são muito boas. Os caras são ensaiados, tocam bem, tem noção, é gente boa. Segundo, o som, cara, por mais simples que seja, sempre é bom. Sempre, as empresas de som da Bahia são muito bons. E terceiro, o povo dança até na hora de chorar. Eu acho que um estado que o povo mais dança durante o show, né? Então, eu vejo que vocês têm uma dívida com a música católica. Entende? Porque se Deus colocou tantos músicos bons, tantos ministérios bons, pelo menos que eu vejo, eu acho que falta alguma outra coisa para que vocês possam passar para o Brasil esse fogo que vocês têm. Vou falar uma coisa que a gente está partilhando, né? Coisa de... Esse aí é bom também. É só a nego ninja que passa, né? Deixa eu dar uma resposta de alguém que perguntou lá atrás. Por que as TVs católicas não põem jovem e não põem crianças para fazer coisa? Bom, primeiro que eu acho que crianças não podem mais fazer programa de televisão. Não lembro bem, mas parece que tem alguma coisa nesse sentido que não pode mais ter programa infantil, né? Dirigido por pessoas. Isso que eu tenho conhecimento. Mas eu acho que as TVs católicas... Eu não gosto de falar, mas eu vou falar. Eu acho que as TVs católicas são velhas. Faltando a renovação, né? Vamos falar assim, ó, se a gente pensar, é caro manter uma TV. Eu entendo, eu sei quanto custa, é caríssimo. Mas quando você fala assim, eu vou pôr um programa jovem, quem vai assistir? O jovem. O jovem é o cara que não tem grana. Por sua vez, quem não vai bancar, o patrocinador não vai bancar o programa. Se for uma TV que evangeliza, o jovem não vai pagar carnezinho, não vai dar contribuição, não vai fazer. Ou seja,
faz uma TV velha, para gente velha, né? Por isso que tem muito pregador que fala que são as ovelhas de Cristo, né? Não são as ovelhas, são as ovelhas, né? Que a maioria são as pessoas velhas. Eu posso falar porque eu já sou da terceira idade, então não tem problema, né? Então tá dado a resposta muito mais do que uma resposta, uma opinião minha, né? Aqui em Salvador nós não temos TV católica. Temos rádio, a gente tem aqui a Rádio Excelsior. Se eu não estou enganado, apenas a Rádio Excelsior. Transmissão AM, né? Com alguns programas católicos. E também, acho que recentemente, talvez um ano atrás, também conseguiu transmitir FM. Mas ainda é muito pouco. Como você estava falando, a gente precisa de mais para poder realmente passar esse fogo, né? A gente precisa. Eu vejo assim, eu fico pensando para frente. Eu sinto falta de festival. Na década de 90, não foi da minha época, acho que eu não era nem nascido. Na década de 90 foi o período grande aqui da renovação carismática. Foi. Mas de lá para cá, a gente aqui nós não tivemos mais isso. Então, depois da renovação não teve nada. Entendeu? Então, eu acho que assim, a renovação carismática, eu praticamente comecei na igreja na renovação. Comecei no movimento de jovens, né? Encontro de jovem com Cristo, mas logo fui para a renovação, né? Fiquei na renovação muitos anos, mas não veio nada depois, entendeu? E quer queira, quer não, a renovação também envelheceu um pouco, né? Então, são coisas que eu acho que a música ficou muito sozinha, porque primeiro teve os pais, né? Os avós, que eu diria. Padre Zezinho, Padre Jonas, Padre Irala, que é daí de vocês. Tiveram uns caras que fizeram um primeiro momento. Logo depois disso, entre eles e a renovação, teve um monte de cara, que era sequência do Padre Zezinho, disso daí e tal. Aí veio a renovação, né? E a renovação despertou um monte de ministérios, talentos. Só que depois disso, quem hoje é líder de música, quem é banda grande, quem é pregador grande, ele não está mais na renovação, né? Ele vai nos eventos da renovação porque ele atrai público, mas ele já não é mais um cara assim. Tem algumas exceções, não estou generalizando. Existem alguns, mas não teve um movimento depois disso, né? Pode ser que depois da quarentena surja, né? Que os anjos lá de cima digam amém, né? Amém, amém. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Heraldo. O que é que você acha do cenário atual da música católica? Como você acabou já falando sobre isso aí. Você acabou pincelando um pouquinho sobre isso, mas sobre os ministérios, de uma forma geral, você vê que qual o caminho assim que a música católica está direcionando? Porque a música hoje em dia, eu vi, tem aqui, eu não lembro qual é a cidade dele aqui, tem os DJs hoje em dia, né? Da música católica também. Uhum. Você acha? Eu tenho um certo receio com a música em geral, né? Porque a música mudou muito, né? Então, hoje você vê assim, você faz uma live de um DJ, né? O cara ele não é compositor, ele não é músico. Ele pega a música dos outros e põe um detalhe, né? Sim. Então, é que nem aquelas pessoas que pegam uma roupa velha, põem uma listadinha prateada e tal. Eu vejo que o DJ ele dá uma cara diferente para a música e tal. Mas o meu receio, depois disso, né? Nós só estamos fazendo música cada vez decrescendo a qualidade musical e tal. Então, qual é a sequência disso daí? Qual é o cenário? Eu, pessoalmente, acho que a revolução da música católica, está em ela abrir a flor. A música católica, ela é uma flor fechada.
né? Ela já tem perfume, ela tem tudo isso, mas ela não desabrochou, né? O Sandro está falando DJ divulga. Divulga muito, né? Não sei se nós estamos falando de DJ, o DJ que toca nas discotecas ou o DJ das rádios, mas os dois são importantes. Então, essa flor, quando o botão está fechado, ele não mostra todas as pétalas. Quando ele abre, ele mostra. Então, eu acho que a música católica precisa deixar de desabrochar e mostrar as outras pétalas. Por quê? Como o Padre Zezinho dizia há muitos anos, vocês cantam muito louvor, muita adoração, mas existe muita coisa para ser cantada. Entendeu? Isso não quer dizer que precisa parar o louvor ou que tenha que parar a adoração. Não. Precisa aparecer as outras coisas. A Aline fez uma música para o tempo que a gente está passando, coronavírus. Só ela. Né? Onde estão as músicas para esse tempo de quarentena? É a nossa hora. Pouquíssima gente está fazendo música para esse tempo. Existe uma música para quem perdeu o parente? É um sentimento novo, tá? É uma dor nova. Por mais que você diga assim, tá, a gente está acostumado que morra alguém, mas não assim, sem despedir. Não dessa maneira. Existe uma música católica para isso? Não existe. Existe uma música católica para que um médico, a hora que ele está atendendo esse cara, ele possa estar ouvindo alguma coisa assim? Eu tive um testemunho de uma médica, ela é neurocirurgiã, ou seja, médico que opera dentro da cabeça, né? Ela, durante toda a cirurgia, ficava ouvindo uma mesma música do Anjo de Resgate, o tempo todo. Todas as cirurgias. Quem me contou foi uma enfermeira assistente dela, e depois eu pude confirmar. Entendeu? Qual é a música que faz um médico ter vontade de ir para o hospital atender Covid? Eu ontem conversei com uma amiga aí de Salvador, a doutora Raíssa Couto. Ela é infectologista. Ela está grávida e não pode se expor. E eu perguntei para ela, Raíssa, fala. Deixa eu abrir só um parêntese. Eu trabalho, eu acho. Então, ela disse assim. Hoje mesmo a gente estava conversando sobre isso lá. Como é que tá? Amanhã eu vou fazer uma live até com uma infectologista e uma psicóloga falando sobre isso. Então, como tá... o que mais, ela falou para mim, o que mais está difícil é animar a equipe. Sim. Porque as equipes estão ficando derrubadas, entendeu? Então, será que não é hora da gente aprender a cantar outras músicas? Será que, por exemplo, quando você ouve uma médica falar das dores dela, é diferente de um compositor secular. Não que um seja melhor que o outro, mas você sente de um jeito, ele sente do outro. Essa maneira de sentir é que tem que virar uma canção nova, entendeu? Que tem que ter alguma coisa. Então, o que eu sinto, e eu acho... Aí, Demian, chegou. Ele estava fazendo a live, mas ele estava todo vapor lá. Eu estava acompanhando um pouquinho a live dele. Dele de Marcelo. É grande. Eu vou chamar ele daqui a pouco aí para tocar um pouco também. Porque ele combinou com o Marcelo de só tocar, eles ficaram falando a live inteira. O Xandão está falando muitos artistas midiáticos e pouco ungido. Eu vou dar um testemunho, Fabiano, que acho que é assim, ó. Eu comecei a ler tudo que as pessoas mandavam para o Anjo de Resgate no Instagram. Entendeu? Uhum. Então, você vê, você mandou uma mensagem lá. Não foi? Se eu tivesse 2 milhões de seguidores, talvez eu não conseguisse ler sua mensagem. Mas eu tinha que ter alguém para ler, para me falar do que você falou. Nesse meio tempo, uma senhora mandou uma mensagem dizendo que uma das músicas nossas era a música que ela cantava enquanto ela estava grávida de um dos filhos, que já morreu faz 15 anos.
que ela perdeu a hora que nasceu. Então eu fiquei pensando, a força dessa música, tá? E aí eu comecei a conversar, cara, a vida dessa mulher é uma dificuldade monstro, cara. Ela tem um filho autista, ela tem uma com uma deficiência, não sei o que e tal. Eu disse assim, caramba, sabe o que eu fiz? Eu disse assim, ó, eu tenho um amigo que tem um filho autista e ele compõe também, o Guto. Mandei para ela, tal. Aí hoje, eu disse assim, caramba, como as músicas dele, as coisas, as falas dele me ajudaram. Então, o Padre Zezinho diz uma coisa assim, não adianta você ser iluminado, você tem que ser iluminador. Então, tem muito nego que brilha demais, mas não ilumina. Me lembrou uma coisa, Geraldo. Nós ensaiávamos na nossa comunidade, né? E às vezes a gente ensaiava à noite, a hora que a igreja estava fechada, no salão da igreja, montava o nosso som e ficava ensaiando. E às vezes no domingo, pela tarde. E a igreja de lá, a comunidade, tem uma área grande de estacionamento e tem um portão. Aí um certo dia a gente está lá no salão fechado e aí o cantor vê pela janelinha uma senhora no portão assim. Aí vocês vão reclamar, o barulho está demais. E aí ela foi lá, quando ele voltou, sorriso de orelha a orelha, como a gente chama. Isso que foi, disse, poxa, a senhora mora em frente, na casa da frente. Ela disse que fica ouvindo a gente ensaiar todos os dias. Uma música da gente que a gente toca, ela disse que acha que é linda, não sabia nem que era nossa. E que essa música toca muito ela. Eu disse, poxa, o nome da música é Eu Creio em Deus. Eu disse, poxa, e aí o ensaio ali acabou, né? Porque todo mundo parou para poder refletir sobre aquilo. Assim, aquela coisa de que sabendo que pelo menos uma pessoa a gente conseguiu tocar. Já estava legal. Olha só que interessante. Você começou a live aqui tocando uma música na guitarra aí, né? Eu vou um desafio para você. Eita. Será que se você chegar combinar com seu chefe, você fizer 15 minutos de guitarra para os caras que vão trabalhar no hospital, será que não muda a vida deles? Eu conversei isso com a psicóloga, que foi que eu trabalho assim em 4 unidades de hospitais, área de segurança do trabalho. E em uma delas montou uma sala, acabou sendo um hospital de referência para pacientes de Covid. Aí, quais que são os hospitais de referência? Olha, aqui em Salvador nós temos o primeiro foi o Couto Maia. Ah, o Couto Maia, é isso. Essa minha amiga trabalha no Couto Maia. Agora abriu o Hospital Espanhol, né? E tem alguns hospitais particulares também. Uhum. E então, e nisso, eu falei para ela, eu disse, poxa, que bom seria atender esses profissionais, você atendendo, e a gente tem uma música. Ela parou, poxa, verdade. Então fala com a direção do hospital, vê se é possível. Falei, como é que você vai higienizar o instrumento depois? Eu disse, eu dou um jeito. Dou um jeito. Eu passo um gel, dou um banho, levo um violãozinho menor que eu tenho aqui, alguma coisa, mas deixa um violão lá. Se a pessoa precisar, me chama. Me chama. Em poder mudar justamente isso, esse quadro. Que eu vejo, Heraldo, assim, dói. Dói você ver no semblante das pessoas, está andando, e você vê nos olhos a tristeza, a angústia, e você querer fazer alguma coisa e não poder. Então, eu penso, a Helena entrou, a Helena é uma das diretoras lá do Círio Musical aí de Belém, no Pará, e eu tenho, assim, ó, eu fiquei muito impressionado com as coisas que eu já ouvi que rolam nas UTIs, né? Então, eu acho que se pudesse tocar música, sabe? Por isso que eu pedi esses dias para colocar o testemunho do Batista Lima no Instagram do Anjos. Porque o Batista, ele estava internado assim, cara. E na TV,
estava passando um programa da Canção Nova e estava tocando a música Nossa, cura-me e tal, não sei o quê. E aquele foi o momento dele com Deus. E eu sei, você está numa UTI dessas daí, você não pode levar celular, você não vai ver nada. Mas eu, de todo coração, eu acho que poderia, sabe, assim, pelo menos tocar música. Eu acho que a música ajudaria muito. Eu Depois vou. outra, quem perde alguém de Covid, coisa assim, não tem aquele último adeus. É uma boa música aí para vocês, ó. O adeus que eu não dei, né? Até... Deixa eu responder aqui uma coisa. Responder não, fazer um comentário para o Juan, que ele falou que a música é capaz de alcançar lugares que a gente nem imagina, né? Então, o Padre Jonas, na época, pregou sobre isso, falando sobre que a música era uma lança, como uma palavra de Deus que é capaz de separar o corpo da alma, né? Então, a música é capaz de ir em lugares onde a palavra não chega. A Laís, lá do Já tá Rio de saindo. Janeiro. Vai marcando. É sério mesmo, é isso aí. Então, acho que a Laís pode até testemunhar, porque, gente, é muito difícil. Eu já tenho conhecidos meus da minha época de juventude, já faleceram agora com isso. Então, nós estamos vivendo um tempo muito louco e é hora de fazer músicas. É hora Eu, de cantar para esse povo, entendeu? É um desafio para mim também, que estou muito largado nisso, né? eu completei aqui com o que você falou, o adeus que não dei, completei aqui com a despedida que não fiz. Eu estava hoje refletindo sobre isso, eu disse pensando, a gente, né? Boa parte das músicas, mostrar aqui nosso CD, tem aqui, Aí, fazer uma divulgaçãozinha aí e tal. Caminhando na Fé. Então, assim, a gente que compõe acaba vivendo muito o sentimento. Hoje eu estava pensando, poxa, se eu vier a morrer, pode ser. O que precisa para morrer, todos nós temos, né? É estar vivo, né? Aí eu pensando, eu disse, se eu morrer, eu vou dizer para minha família, se eu estiver internado, que quando tudo passar, eles façam uma festa e chamem todos os meus amigos que não puderam participar do meu para confraternizar e dizer o quanto eles foram importantes na minha vida. Seria a despedida que não fiz. Você falou aí, eu lembrei a despedida que não fiz. O adeus que não dei e a despedida que não. Aí, ó, o André tá colocando aí, não sei se é conhecido seu. Aí, ó. Hoje eu ouvi uma médica vendo o pai se despedindo do filho pelo celular dentro do hospital, né? São coisas assim diferentes, né? Mas eu não quero entrar muito nessas coisas tristes, não. Mas de esperança, né? Eu prometi que ia falar com outros também de Ministério de Música, mas que nós estamos batendo um papo bom aqui. Tem um monte de gente que não, nem músico mas que estamos junto no papo, né? E acho que a música faz parte de tudo e o tudo faz parte da música, né? Então, deixa eu ver o que a Vilma está falando aí, ó. Deus continua abençoando seu carisma. Muito esse músico, que é uma unção que faz a diferença no dia de hoje. Você no Orkut, nossa! Você orou pelo grupo Braços de Borborema. Nossa, Vilma! Agora tem Instagram, né? A gente pode seguir no meu... A Mas, aproximação ficou mais fácil, né? né, cara, Eu mas tive. eu era muito bom de Orkut. É, Nossa, eu tinha acho que 10 ou 12 coisas de Orkut, acho que só podia ter 1000 na época. Mas era muito legal, muito bacana. Querido, eu tenho que sair já já. Não sei se você ainda tem alguma pergunta, alguma coisa que você quer que eu partilhe, mas nós estamos aí. Tem pico de nada aqui. não, eu queria que você deixasse uma mensagem para nós aqui na Bahia. Como eu falei, assim, todo mundo acha que a música é por seguir a Deus, tudo. Não, eu sigo a Deus, então tudo vai acontecer fácil. É. Né?
Eu vou passar a mensagem que é a base da minha vida, né? Que é uma frase do Padre Zezinho. Não existe música católica sem cruz, mas também não existe música católica sem luz. Ou seja, não existe cruz sem luz. E não existe luz sem cruz. Muita gente busca a luz, mas esquece que para a luz tem que ter cruz. E muita gente que às vezes está na cruz esquece que existe a luz. Acho que é a mensagem para vocês, e põe vergonha na cara nesse Ministério de Música aí de Salvador, da Bahia inteira, que vocês são muito bons para ficar fazendo coisa dos outros. Você quer me entristecer é chegar na Bahia e ver o Ministério de Música tocando música dos outros, cara. Nossa, tem que tocar música de vocês, são muito bons. Tem que compor muita música. Espero quando vocês vierem aqui agora na Bahia, a gente possa abrir o show de vocês aqui. E não tivemos essa oportunidade ainda. Abrimos de outras bandas, outros ministérios, mas de vocês, infelizmente. Acho que é uma das capitais que a gente menos tocou, é Salvador. Tocamos muito pouco em Salvador. Tocamos assim, na grande Salvador, né? Sim, perto sim. e tal. Mas na cidade de Salvador. Algumas cidades assim, mas Salvador realmente não. Então, não. eu vou em Salvador, assim que acabar a quarentena, eu vou visitar essa amiga minha aí, que eu prometi, a Raíssa, nós somos companheiros de viagem. E se der, eu passo aí no grupo de vocês aí também para dar uma volta. Vai ser uma bênção. Tá bom, tenha contato aí pelo Instagram que a gente vai se falando. Eu te agradeço. Viu? Eu que agradeço. Obrigado a todo mundo aí que participou nós aqui da Bahia. Papo. E às 9 horas eu tô com a minha mulher aqui, com a minha esposa, lá no Instagram do Anjos. Vamos falar sobre Nossa Senhora Maria na história do Anjo de Resgate. Então, quem puder, já dá um alô aí. Tá bom, gente? Estarei lá. Um abraço. Deus abençoe. Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até.